Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com o episódio 67 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Bora começar aqui esse nosso episódio de hoje, que estamos aí bem próximo dos 1900 de rating. Vou jogar aqui com E4 e vamos jogar um Gambito do Rei. Até que faixa de rating será que funciona o Gambito do Rei, né? Eu não lembro aqui no último episódio até que faixa que eu tava jogando o Gambito do Rei. Cheguei a jogar ali contra o pessoal de 2200, talvez. Eu acho que funcionou contra todos no último, no último desafio. Vamos ver aqui contra esse adversário. Então eu joguei um Gambito do Rei, ele jogou um contra-gambito, Falkbeer. E eu joguei aqui Cavalo F3, que já é um lance menos usual já. Ele tomou em F4, eu vou tomar em D5. Bom, a ideia é que se ele tomar de dama, eu já ganho um tempo em cima da dama. Depois vamos jogar com D4. Mas ele jogou com G5 agora. G5 que é um lance típico para segurar o peão, mas geralmente fazem esse lance antes, né? Sem o D5. Ele tá meio que misturando as duas variantes. Só que agora eu não consigo fazer aquele gambito músio com bispo C4 e sacrificar a peça porque o peão de D tá bloqueando. Como enfrentar então a ameaça de G4, né? Porque a ameaça dele é fazer G4 no próximo lance. Bom, acho que eu posso jogar um bispo B5 cheque. Eu acho que essa vai ser uma diferença. Porque agora se ele jogar com C6 eu vou tomar. E se peão toma, aí sim eu volto o bispo para C4. Talvez. Eu fiquei com uma dúvida agora. Vamos tomar em C6. Eu tenho que fazer esse lance. E agora se peão toma, pra ser sincero, eu tô em dúvida. Ele tomou de cavalo. Mas eu tinha dúvida se eu jogaria o bispo C4 ou não. Porque agora, depois de tomar de cavalo, eu posso jogar com... Opa, peraí. Porque se eu jogar com roque, eu vou levar um dama B6 cheque e perder o bispo, né? Então eu vou ter que fazer um intermediário dama E2 cheque para defender esse bispo. E aí sim eu vou poder rocar, porque eu posso responder o dama B6 com rei H1 simplesmente. Ele jogou com dama E7, querendo aí trocar as damas. Eu já posso tomar em G5 se eu quiser. Tomar em G5, dama E2, bispo E2, e cavalo D4, bispo D1. É uma opção. O que mais que eu posso pensar nessa posição? Eu posso pensar no cavalo E5, bispo D7. Essa é uma outra ideia. E tomar em E7, ele vai tomar de bispo em E7. Todas essas posições são jogáveis, na verdade. Se cavalo G... Essa aqui talvez seja melhor. Cavalo G5. Dama por E2. Eu vou tomar em G5, vai. Vou tomar em G5. Além de tomar de bispo em E2, eu posso pensar em tomar de rei em E2. Porque esse cavalo em C6 ele ainda tá cravado. É uma ideia. Mas o ideal seria tomar de bispo. Cavalo D4, bispo D1. Não tá claro como que ele vai explorar isso. Se bispo F5 eu tenho D3. Tô podendo rocar já. Vamos lá, vou tomar de bispo. Porque assim, se ele não tiver nada imediato com esse cavalo D4, algum lance assim na sequência já, eu vou consolidar e o peão de F4 caiu já. Por exemplo, se eu tenho tempo de jogar aqui C3 e D4, acabou a partida. Eu tomo em F4, tô com um peão a mais, dois peões a mais, na verdade. Ele começou jogando aqui um H6, que não parece grande coisa, porque eu volto para F3, defendendo a casa D4. E vamos ganhar posicional essa partida aqui. Então começa agressivo aqui. Começamos aqui agressivos nesse gambito do rei, mas de repente a partida ela acaba tomando outro rumo, né? Eu vou jogar agora com C3, com a ideia de D4. E aí eu tenho um forte centro de peões. Vai restringir aqui as peças dele. E eu já começo a ameaçar tomar em F4. Acredito que cedo ou tarde vai acabar caindo esse peão. Ele ainda vai tentar defender com bispo D6, levar um cavalo para G6, por exemplo. Mas, por exemplo, depois de roque, eu já ameaço um cavalo H4, ganhando o peão de F4.
Ele jogou aí com cavalo F6. Se eu jogar cavalo H4 agora, tocando no bispo, o que ele vai fazer? Porque agora eu ameacei bispo tom F4. Ameacei bispo F4, bispo F4, torre F4 e 2 peões a mais, sem nenhuma compensação aqui pra ele. O pior é que é engraçado isso. Às vezes acontece no Gambito do Rei, partidas assim, que você começa ali, é 4F4, e acha que vai ser aquela partida maluca, né? Aquela partida cheia de confusão. De repente começam umas trocas e vira um final, vira um jogo super posicional. Não sei se você já viu algumas partidas do Calcin jogando o Gambito do Rei. O Calcin já jogou o Gambito do Rei em partidas pensadas até. E é um Gambito do Rei diferente, o Gambito do Rei do Calcin. O Gambito do Rei dele é super posicional, assim. Bom, vou jogar aqui o cavalo F5, melhorando o cavalo, ameaçando tomar em D6. Agora eu posso pensar em jogar um bispo C4 ou bispo F3. Não sei qual que pode ser melhor aqui. Inclusive C4 é um outro lance. Eu vou jogar bispo F3, que deixa a opção de jogar C4 e D5 um dia. Eu não tô podendo tomar em F4 tão rápido assim. Não, mas ele viajou agora, né? Vamos tomar em E3. E eu tomo de bispo aqui já. Agora eu tenho par de bispos, 2 peões a mais. Zero contra-jogo aqui pra ele. Cavalo ainda muito mal colocado. Ameacei um bispo G4 cheque, ganhando mais um peão. E o Gambito do Rei deu muito certo no fim das contas, né? Eu vou jogar um bispo D2, defendendo aqui o bispo. De novo tem a ameaça de bispo G4, tô com a ideia de torre E1. Agora aqui é só simplificar a posição, né? Conseguiu aí 2 peões a mais, par de bispos, sai trocando todas as peças, que vai ganhar fácil, fácil, sem dar chance aqui pro adversário. Vamos ver o que ele vai jogar. Não tá podendo... ele pode tentar um torre G8 para evitar bispo G4, que eu não posso tomar em H6, que leva a torre H8, e aí tá caindo H2. Torre G8 é um lance que ele pode tentar, mas aí torre 1 para simplificar a posição, trocar mais uma das torres. O cavalo tá muito mal em C6. Teve outra partida de Gambito do Rei que eu joguei, não lembro se foi nesse desafio, provavelmente nesse desafio mesmo, nessa temporada, que aconteceu esse tipo de estrutura aqui, onde ele ficou com um cavalo em C6 e eu fiquei com esse centro, os peões em C3 e D4, limitando aqui a atividade do cavalo. Bom, agora se eu tomar em o peão, o que ele tá querendo fazer? Porque agora eu tenho um cheque, eu volto com um cheque e faço H3, por exemplo. Podia ter feito G3, né? Que ele ainda vai jogar um bispo G3, por exemplo, torre E2. G3 ele não tinha nem essa casa, né? A verdade é que tanto faz, qualquer um desses lances vai ganhar, mas aqui ele vai ainda colocar um bispo. Bom, ele poderia colocar um bispo por aqui. Vou jogar um rei F2. Vamos trazer o rei para o centro agora. E um plano pode ser disparar o peão de H, por exemplo, né? Então colocar o bispo em G5, jogar H4, H5, H6. E ninguém segura mais esse peão de H. Bom, aqui ele quer... Não sei o que ele quer, eu vou tomar esse peão aqui. Torre F8 eu tenho G4. E agora são 4 peões a mais e 2 passados unidos. Esses peões vão avançando sozinhos aqui, né? Ele tá querendo jogar um cavalo E7. Posso jogar, por exemplo, torre E6, tocando no bispo. E de repente rei F3 depois. Por exemplo, rei C7, rei F3. Se cavalo E7, rei E4. Cavalo toma, peão toma. Se torre H8, torre H6. E seguimos aí tentando converter essa vantagem de 4 peões a mais. Ele jogou agora esse bispo C7. Vou jogar H4. E vamos começar a disparar aqui o peão de H. Não tem nem como ele segurar mais. Os peões vão andando sozinhos. E aí?
Vai seguir jogando. Bom, acho que ele vai seguir por mais uns lances aqui. Vamos jogar H5. Talvez ele jogue o cavalo E7 agora. Jogou o cavalo E7. Vamos dar um cheque, jogar bispo F4. E eu tenho a ideia de jogar, por exemplo, um bispo D6. Porque se tomar em F5 eu tenho bispo por F8 intermediário. Então, bispo D6. E aí ele tá todo cravado. Vai jogar um torre F7. Eu posso pensar... Bom, em tomar em E7, por exemplo. Eu posso tomar em E7, bispo toma, até torre toma, pode ser um lance. Bom, aqui vamos jogar bispo E5. Vai dar um cheque, F3. Só que aí eu tô ameaçando já jogar H6, H7, H8, dama. Aqui já tá muito claro, né? Aí ele abandonou. Vamos ver aqui a revisão da partida, o que aconteceu aqui segundo o nosso Stockfish. Bom, ele dá aí 94,9 de precisão, 84,7 para o meu adversário. E vamos ver agora com as análises aqui, o que ele achou dessa partida. Gambito do rei contra gambito Falkbeer, até aqui tudo normal, também D5. Ele joga esse G5 que não é bem o momento de ser jogado, né? Como eu falei, geralmente jogam isso antes. Bispo B5 cheque, tá ok. C6. Dama E2 aqui, segundo o computador, eu tomei em C6 e tá certo, né? Se tomasse ali de peão, que era a minha dúvida, era bispo C4 mesmo. E se G4, novamente Dama E2 cheque, com a ideia de cavalo E5, né? Tá, então beleza, ele tomou de cavalo, Dama E2. E agora cavalo por G5 é o lance também. Bom, pelo jeito foi bem jogada aqui a partida. E essa posição já dá uma grande vantagem aqui das brancas, subindo quase um ponto aqui de vantagem. É que é isso, eu tenho um peão a mais limpo e ainda vai cair mais material. Depois de cavalo F6, leva esse cavalo H4. E aqui ele já tá numa posição de abandono. A vantagem é muito grande. Aqui, quando você vê essas vantagens assim, é como se fosse um peão, tá? Então, a cada ponto é como se você tivesse um peão a mais. Então, aqui ele dá 2 pontos de vantagem. É como 2 peões de vantagem. É bem o que vai acontecer na partida. Porque se você olhar aqui nos próximos lances, o que acontece? Eu tô com 2 peões de vantagem. Ele tá dando ali 2 pontos e 37. Então, não é uma conta exata pelo material, tá? Mas é muitas vezes pela atividade das peças, né? O posicionamento das peças. Mas para ficar fácil de entender o que é essa avaliação aqui, é que como cada ponto vale um peão. Aí você consegue entender o que o computador, o que o Stockfish aqui, o engine, ele tá querendo te dizer. Bom, daí em diante foi só simplificar a posição, sair trocando aqui as peças. Nisso, no meio do caminho, ele foi entregando mais alguns peões, que aí eu fiquei com 4 peões a mais. E não tem muito segredo aqui, é basicamente simplificando. Pensa sempre nisso, quando você tiver com material a mais, o segredo é simplificar a posição. Isso aí que você vai ver em qualquer partida de grande mestre. Pegou vantagem, o cara vai simplificando, simplificando, tornando a tarefa mais simples. Esse é o segredo para converter vantagem. Prestar muita atenção no que seu adversário está ameaçando, beleza? Bom, então é isso. Vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais. E vamos ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio da série.